Hey Lions, what's up? Eu sou Gabriel Stevenson, historiador, apologista e youtuber. De acordo com o dogma católico da virgindade perpétua de Maria, ela nunca teve outros filhos depois de Jesus, permanecendo virgem antes, durante e depois do parto, sem jamais também praticar relações sexuais com José, o seu próprio marido. Eles afirmam que os irmãos de Jesus, que são mencionados várias vezes no Novo Testamento, seriam, na verdade, seus primos, ou, no máximo, filhos apenas de José, que ele teve de um casamento anterior. Mas é necessário dizer que, apesar de Maria merecer toda a nossa admiração e respeito, afinal, ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador, não existe qualquer base bíblica para que nós possamos crer em sua virgindade perpétua. Esse dogma católico, na verdade, se baseia unicamente em tradições e textos apócrifos posteriores à morte de todos os apóstolos, e se consolidou apenas a partir do século VII. A fonte mais antiga que deu início a essa tradição da virgindade perpétua de Maria é um documento apócrifo e obscuro chamado Livro de Tiago, ou, como é mais conhecido, Proto-Evangelho de Tiago. Nele está escrito que José já tinha filhos quando se casou com Maria e que ela nunca teve seu ímen rompido, nem teve relações sexuais com José. Porém, meus amigos, esse documento apócrifo foi produzido por volta do ano 150 depois de Cristo, no século II da era cristã, e não possui qualquer relação com algum Tiago mencionado na Bíblia, uma vez, é claro, que todos já estavam mortos. E apenas isso faz com que o proto-evangelho de Tiago não possua qualquer autoridade apostólica, mas como se isso já não bastasse, esse documento apócrifo também possui erros históricos e culturais. Só para citar alguns exemplos para vocês, ele menciona que homens sem filhos eram impedidos de dar ofertas no templo, o que é falso. Também menciona águas amargas sendo dadas para os homens, algo que era direcionado apenas para as mulheres na lei de Moisés. E estranhamente ainda fala sobre garotinhas sendo deixadas no templo como se fosse uma espécie de convento judaico, algo sem qualquer respaldo na lei de Moisés ou na história e cultura do judaísmo antigo. Em Mateus 12, 46 e 47, por exemplo, a mãe de Jesus e os seus irmãos são mencionados. E nessa passagem, a palavra grega utilizada foi adelphos, que literalmente significa irmãos e aparece mais de 300 vezes no Novo Testamento, sempre com o sentido de irmão. Logo, dizer que a Bíblia fala dos primos de Jesus e não dos seus irmãos não é verdade. Se o apóstolo Mateus ou qualquer outro autor bíblico quisesse falar dos primos de Jesus, teria utilizado a palavra grega anepsios, que literalmente significa primo. Além disso, dizer que adelphos também pode ser traduzido por primos não possui qualquer registro na língua grega ou na narrativa completa do Novo Testamento. Todas as vezes que adelphos é mencionado, sempre se fala de irmãos e não de primos. Ah, Gabriel, mas esses irmãos de Jesus poderiam ser apenas filhos de José e não de Maria? Isso é impossível, pois de acordo com o léxico grego de Lu e Nida, da SBB, um dos melhores que nós temos em língua portuguesa, adelphos se refere a uma pessoa do sexo masculino que tem o mesmo pai e mãe da pessoa de referência, ou seja, um irmão. Logicamente, se Jesus é a pessoa de referência e aquelas pessoas mencionadas eram seus irmãos, então Maria também era a mãe dos irmãos de Jesus. Observe ainda que praticamente todas as vezes em que os irmãos de Jesus são mencionados, Maria também é mencionada junto a eles e é chamada de mater, deixando muito claro a relação familiar de uma mãe e os seus filhos. Até mesmo as profecias dizem que Maria teria outros filhos além de Jesus, e eu tenho certeza que isso vale a sua inscrição nesse canal. Se você analisar adequadamente os textos de João 2,17, 7,5 e 15,25, verá que são o cumprimento do Salmo 69, que diz claramente no verso 8 que o Messias seria tratado como um estranho para os seus irmãos e um desconhecido para os filhos da sua mãe. Ou seja, estava profetizado que o Messias teria irmãos e todos eles seriam filhos de Maria. Continuando, de acordo com Gênesis 2,24, sempre foi o plano de Deus para o casamento que o marido e a sua esposa se tornassem uma só carne, o que se faz, é claro, através do sexo. E Gênesis 1,28 ainda inclui a multiplicação como propósito fundamental do matrimônio, de modo que apenas casais que são impedidos por algum motivo de gerar filhos é que estariam logicamente isentos disso. Já em 1 Coríntios 7, 3 a 5, podemos observar o apóstolo Paulo falando sobre os deveres de uma vida conjugal, o que inclui uma vida sexual ativa, sem que o homem tenha domínio sobre seu próprio corpo ou a mulher sobre o seu. E não existe qualquer exceção a respeito de José ou Maria sendo mencionada no Novo Testamento,
nem por Jesus, nem pelos apóstolos. Muito pelo contrário, Mateus 1,25 afirma que José não teve relações sexuais com Maria apenas enquanto ela não deu à luz a Jesus, que inclusive é chamado de primogênito nessa passagem e não de unigênito. Até o próprio anjo Gabriel disse para José em sonho que ele não deveria ter medo de receber Maria como a sua mulher. E receber alguém como mulher, obviamente, inclui o ato sexual. Desse modo, se José e Maria jamais cumpriram o seu papel de marido e mulher, então eles cometeram um grave pecado, agindo contra a verdadeira vontade de Deus, claramente expressa nas Escrituras, a respeito do casamento e do sexo. Sim, Maria teve outros filhos depois de Jesus, filhos que desprezavam o seu irmão mais velho, não acreditavam nele e achavam que estava louco. Muito provavelmente esse desprezo gerou uma divisão familiar, de modo que apenas Maria continuou seguindo o seu filho mais velho. E é exatamente por isso que durante o momento de sua crucificação, Jesus precisou pedir para que o apóstolo João cuidasse da sua mãe, pois os seus irmãos não estavam por perto em sua hora mais obscura. Todavia, esse quadro familiar é transformado posteriormente, como vemos em Atos 1,14, onde lemos sobre os irmãos de Jesus ao lado de sua mãe, o que indica que eles viram o seu irmão mais velho ressuscitado e acreditaram nele. Mas atenção, porque é importante que além do seu like, você também compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque elas precisam aprender o que você acabou de aprender. E aqui do lado estão mais alguns vídeos que você vai gostar. Obrigado e até a próxima.